eu gostaria de saber qual o papel que ele vai ter na sua campanha, na sua candidatura, se ela for oficializada, e qual papel ele teria no eventual governo seu. Sim. Bom, primeiro, o presidente Temer tem uma experiência não só de ter sido presidente da República, mas de ter, por muitos anos, presidido a Câmara dos Deputados, ter sido deputado federal e presidente do nosso partido. Ele tem voz, ele tem vez, ele tem força, e hoje a história há de dizer, né, infelizmente a história só é ingrata, porque ela sempre reconhece a posteriori, é natural, porque é preciso depois recuperar a verdade, isso às vezes leva tempo, a exemplo agora, né, dessa denúncia gravíssima que os jornais estão divulgando em relação ao conhecimento do Superior Tribunal Militar sobre torturas no Brasil, mas o governo Temer está começando, inclusive, a ser reconhecido o quanto, apesar de apenas 2 anos, o quanto ele fez pelo Brasil. Então, o presidente Temer, ele é um bom conselheiro, ele tem dado orientações e não vamos nos esquecer da sua boa gestão. Nós saímos, naquela época, de uma recessão de menos 8,5%, considerando os 2 anos consecutivos últimos da ex-presidente Dilma, para um crescimento de 1, depois 1,3 ou 1,5 no segundo ano. A inflação, quando o presidente Temer pegou a presidência, ela estava algo em torno de 10%, caiu para quase 3, 2,9. A pergunta da Kátia. O presidente... Não, mas é por experiência. Não, de qual o papel dele, né? De qual será o papel que ela lhe perguntou, assim, qual será o papel de Temer na campanha? De um bom conselheiro, como está sendo. Alguém que articula, que conhece o MDB de dentro e que tem experiência, como teve através do seu time, de resolver os problemas ainda que no curto prazo de tempo, com as medidas anticíclicas, como fez, com a reforma do ensino médio, ao meu ver, é uma das reformas mais importantes dos últimos anos e que agora começa a ser implantada pelos governos estaduais com apoio técnico e financeiro do governo federal. Só não foi para frente porque este atual governo trocou tantas vezes de ministro da Educação que a gente não consegue minimamente ter uma coordenação federal no que se refere ao ensino fundamental e ensino médio. Né, o governo Temer teve muito problema também, né? Inclusive nessa área ética, moral, né? Desculpa, Josias, eu estava falando aí, você me cortou aqui o microfone, Perdão, por favor. Eu lhe aparteava para dizer que o governo, a senhora está falando das virtudes do governo, e algumas são reais, reforma do ensino médio, um certo rumo na economia, que tinha desandado, né? Mas teve muito problema também o governo Temer, sobretudo nessa área ética, moral, né? Bom, mas na realidade a justiça está mostrando que não, né? É importante dizer que denúncia é uma coisa, você denunciar, investigar é da democracia, é necessário. Né? Mas não vamos nos esquecer que hoje nós só temos de concreto avanços. A lei das estatais, incluindo a questão da governança, zerou a fila do Bolsa Família, enfim, foram 2 anos e meio de muita experiência e muito resultado vai me perdoar, econômico. Senadora, mas a senhora conhece bem o funcionamento do Congresso, né? O que houve no Congresso foi uma compra de votos ali e a Câmara não permitiu que as denúncias avançassem, né? Enterraram vivas ali 2 denúncias, pelo menos no plenário da Câmara, né? Foi o que houve. Bom, Josias, isso é você que está dizendo. Eu não vi, não conheço e não acredito nisso. Acredito que sim, hoje sim, nós temos um Congresso Nacional que, ao contrário, no processo inverso, sequestrou o Executivo. No vazio da política, e política não tem espaço vazio, o que acontece? O Congresso Nacional viu que nós temos um presidente que não tem rumo, não governa, ao invés de governar, anda de motociata pelo Brasil afora ou pelo Brasil adentro. Foi incapaz de uma pandemia, já que não tinha medo da Covid, ao invés de entrar no hospital, abraçar um ente querido, uma mãe que perdeu um filho que perdeu a mãe, simplesmente de ignorar a pandemia chamando de gripezinha, diante da falta de foco, da falta de planejamento, o que aconteceu? Tem dinheiro sobrando, entre aspas, no orçamento? Vamos sequestrá-lo. E deu o que não que deu.